Pessoal, então, como comentado, a gente tem alguns exercícios dentro das 5 listas que a gente tem disponível até o momento, e eles têm alguma coisa a mais, né? Eles têm tem que ser feita uma pesquisa, um estudo um pouco mais aprofundado para a resolução. Vamos começar com esse daqui, que é o exercício 6 da segunda lista, da lista de variáveis. Ele fala o seguinte, para que você crie um arquivo chamado valor_null.java. Implemente um programa em Java que declare uma variável do tipo double, com D maiúsculo, chamada número. Essa variável deve de ser inicializada com o valor 3.14. Exiba o valor dessa variável na saída padrão. Depois, armazene o valor null na variável número. E, por fim, exiba novamente o valor dessa variável na saída padrão. Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Como eu disse, esse programa ele é bem simples, né? Ele não tem muita dificuldade. O problema é você entender o que acontece por trás. Existe uma bela de uma teoria envolvida, então vamos ver se fica claro essa resolução, e aí a gente começa a explicação da parte teórica. Vamos primeiro lista LP, lista 2, exercício 6. Tá aí. Começando então a resolução, já preparamos a estrutura básica do nosso programa. Então estamos com ele montado. Tá aí o nosso programa. Vamos começar então a entender o que está acontecendo e o que está sendo solicitado por cada parte. Primeiro, ele pediu para criar um valor null. Eu estou colocando o número da lista que eu acho que fica mais significativo para vocês acharem depois, né? O nome da disciplina, o número da lista e o exercício que está sendo resolvido aqui. Isso daqui eu estou colocando para facilitar depois vocês localizarem. Se vocês não lembrarem, ficar procurando em ordem, eu acho que fica mais fácil dessa forma. Vamos resolver, então. Ele pede para criar uma variável double. Então, eu vou criar uma variável double. Então, double, chamada número, ele pede para atribuir o valor 3.14, ok? Fiz a criação da minha variável double, chamada número, atribuí o valor 3.14. Pede-se para ser impresso na saída padrão, então no systemout.println, e aí o print não tem necessidade de ser diferente, eu vou imprimir aqui número. Vou fazendo por partes, executando, e a gente vai acompanhando o que está acontecendo. Então, primeiro passo, compilei meu programa. Primeira compilação sempre demora, porque ele sobe na memória a Java Virtual Machine, a JVM. As próximas são bem mais rápidas, né? Então, vamos executar. Está lá, ele imprimiu 3.14. Então, até aqui, sem nenhum problema. Depois, ele pede o seguinte, para a gente fazer a modificação desse valor. Então, vou só copiar aqui e fazer a impressão.
Aí ele pede para a gente pegar esse valor número, atribuir o valor null e fazer a impressão novamente. Aí eu compilo o meu programa e meu programa vai gerar um erro. Esse erro que ele vai gerar é bem interessante, porque ele fala assim, são tipos incompatíveis. Null não pode ser convertido para double. Mas se você perceber bem, a escrita aqui da solicitação nossa do programa, ele fala o seguinte, implemente uma declaração de variável double, e o double que ele colocou é com D maiúsculo. Então, se você perceber, olha lá, um double com D maiúsculo. E eu declarei um double com D minúsculo, e isso daí deu o problema que ele não aceita o null. Mas, se eu fizer isso daqui, compilar o meu programa é compilado com sucesso. Eu troquei e ele funciona. E aí vem a pergunta mágica, né? Por que que funciona? Porque D maiúsculo funciona. Então, se, por exemplo, eu tivesse fazendo aqui um número inteiro e eu tivesse colocado int, ele iria dar erro lá no número. Também ia dizer que não poderia converter. Será que se eu colocar o i maiúsculo de int, iria dar certo? Não, não vai dar certo. Ele vai dizer que ele não conhece esse int com i maiúsculo. E se fosse float? Se eu fizesse float com f minúsculo, compilando, opa, ele voltou a dar o mesmo erro do null. Será que se eu colocar um float com f maiúsculo funciona? Cadê? Tipos incompatíveis. Não pode ser convertido para float. Float tem esses detalhes. Né? Tem que ter o Fzinho no final para dizer que esse número é um float. Tá aí, ele funciona. Não tem problema nenhum. Espera aí, então... Aqui eu já tirei eu já cheguei numa conclusão. Eu sei que os tipos primitivos ponto flutuante, que é o float e o double, eles podem ter a letra maiúscula no início. O float, obviamente, tem aquela chatice de colocar o Fzinho no final. O double ele tem, mas a gente pode omitir. Bom, eu vou tentar fazer uma outra coisa. Eu vou tentar fazer aqui, ó, long. E o long ele tem uma letra L. Eu vou colocar um L maiúsculo que ele fica mais visível do que um L minúsculo. Pode ser maiúsculo ou minúsculo, independente. Então, coloquei um long. Compilei meu programa, ele deu o mesmo erro dizendo que o null não pode ser convertido para long. E se eu colocar um long com L maiúsculo? O que acontece? Ele compila. Então, não quer dizer que é inteiro o nosso problema, né? Não tem int com i maiúsculo, mas eu tenho, por exemplo, integer e não int. Se eu fizesse isso daqui, meu programa ia compilar normalmente. Então, o integer funciona. O que vai ser interessante é que eu tenho meu int, se eu compilar, ele vai dar problema. Eu compilando com valor int, ele vai reclamar que o null não pôde ser convertido para int, mas se eu trocar aqui para integer, ele funciona. E aí vem uma grande dúvida. Vocês viram que eu consegui, nesse local aqui, eu consegui colocar double com D maiúsculo, eu consegui colocar float, eu consegui colocar long e eu consegui colocar integer com I maiúsculo. E eu consegui colocar esses tipos daqui. E aí vem uma pergunta mágica, né? O que é isso daí? Bem, eu vou fazer uma pesquisa rápida, mostrar para vocês em documentação, que eu acho que é mais interessante a gente pesquisar a documentação. Primeiro eu vou utilizar uma ideia somente para mostrar que isso funciona, só para a gente poder ver se isso daí realmente existe dentro, né? Essa ideia do NetBeans ela é legal porque ela está com a documentação instalada, então eu posso clicar sobre o tipo e ele me leva para ou a função, o método, ele me leva para, né?
E enquanto isso, eu também vou abrir uma janelinha do navegador para a gente poder pesquisar no Javadoc para ver o que acontece. Então, vou deixar aqui o Javadoc carregando. O NetBeans ele demora um pouquinho mais, mas ele já abriu. Eu poderia criar, então, por exemplo, aqui a gente fez número, né? Eu poderia fazer double número igual a 314. Eu não estou colocando 3.14, mas está tudo certo aqui. Eu posso fazer isso daqui, e aí ele fala para mim aqui alguma coisa. Ele disse que tem lá ele fica dentro do JavaLang, e ele é uma classe estendida de número. Então, se eu clicar esse negócio daqui, ele vai pegar e mostrar a documentação toda, né? Olha lá, ele vai falar para mim que tem... Pô, é uma classe esse negócio. Uma classe. Eita! É uma classe. Mas classe para mim são tipos referência, né? Então, se eu voltasse aqui e colocasse ao invés de double com D maiúsculo, double com D minúsculo, você vai ver que eu não consigo clicar nele, porque ele não é uma classe. Se ele é uma classe, eu vou pesquisar esse cara. Então, eu vou lá no meu Javadoc, vou pesquisar Javadoc double com D maiúsculo. Eu quero pesquisar esse cara agora. E ele tem o double. Opa, ele tem um double. Ele tem. Interessante. Vamos ver o que ele traz para a gente no Javadoc, né? Se você olhar na documentação oficial da Oracle, ou do Java, melhor dizendo, né? Você vai ver o seguinte, nós temos um Javadoc implementado aqui, dizendo que tem uma classe double com D maiúsculo. Se tem uma classe double, a origem de todas as classes é o object, e ela depois tem um JavaLang number, e depois ela tem um JavaLang double. Ela tem algumas implementações, ela tem um comparable, um serializable, sei lá o que quer dizer por enquanto. Esse negócio existe desde do JDK 1.0, e a gente tem um monte de campo. Você tem max expoente, max value, min expoente, min normal, min value, none, negativo infinite, positivo infinite, size, type, tem as formas de utilizá-la. Olha lá, ele fala que eu posso fazer a criação de um double passando um valor double com D minúsculo, e eu posso fazer a criação de um double passando uma string. E ele tem algumas funções. Então, ele tem byte value, compare to, double to long bits, double to double value, retorna o valor double de um objeto, float, hashcode, int, infinite, cnum. Cara, ele tem um monte de função. Mas isso aqui não é o tipo primitivo double, porque o tipo primitivo double não tem nada disso. Olha, ele tem aqui uma possibilidade de converter para string. Então, eu posso fazer a conversão de um número para string utilizando esse double com D maiúsculo. E eu posso também, por exemplo, fazer o contrário. Olha só, eu posso fazer a conversão para um tipo double. Então, eu pegar uma string e fazer uma conversão para double. Mas olha só, eu tenho um parse double também. O parse double me devolve um double com D minúsculo, e o value of me devolve um double com D maiúsculo. Então, tem os dois tipos. Um me devolve um negócio com letra maiúscula e o outro me devolve um negócio com letra minúscula. Ok. Isso me deixa curioso. Então, o que é interessante da gente entender aqui? Vamos executar o nosso programa mais uma vez, como tinha sido solicitado. Ele pediu para colocar aqui double com D maiúsculo. E a gente consegue fazer aqui a compilação. Ele vai dar double. O que eu errei? Tipos incompatíveis. 3.14, vamos ver. Agora funcionou. Agora executando, tá lá. Ele vai colocar um null para a gente. E olha que interessante. Você pode ver que ele tem aqui o valor associado à variável, está lá null. Ele fica com esse valor null.
E esse valor null que está aparecendo na tela é uma coisa interessante, porque eu não consigo colocar valor null em tipo primitivo. Porque o null, ele é o quê, né? Isso é uma boa pergunta. Então, eu acredito que você iria pesquisar lá no Google, Java null. Acho que seria uma coisa interessante de ser pesquisada. Vamos pesquisar lá um Java null. Java null. Só null. E aí você tem lá, pode comparar o que é null em Java, lá no Stack Overflow. Eu vou no Guji, que eu gosto bastante, eu sou fã do Guji. Então tem duas aqui que eu acho que são interessantes. Guji é grupo de usuários de Java, que é mantido pelo pessoal da Kaelon, Alura, Casa do Código, né? Então é a galera lá que mantém. Como faço para testar se uma variável de instância tem valor null? Você verifica se ela é igual a null. Perfeito? Isso, para mim, não resolveu muita coisa, mas legal. Mas aqui ele falou uma coisa interessante. Como faço para testar se uma variável de instância? Isso daqui é interessante. Isso aqui guarda essa informação. Vamos dar uma pesquisada ali, ó, significado da palavra null. Estou com uma dúvida em relação ao uso da palavra null. Como e quando devo usá-la? Por exemplo, session, sessão igual a session, não sei o que, p, null. Por que usar null como argumento nesse método? E aí o cara vai explicar o método, mas é difícil entender e localizar o que é esse bendito null. E aí vem algumas coisas. Isso daqui eu acho que me responde o que eu preciso. Uma variável de instância é uma variável que foi instanciada. Se ela foi instanciada, ela foi criada a partir de uma classe. Se ela é criada a partir de uma classe, ela é uma referência a uma classe. Então, ela é um tipo referência e não é um tipo primitivo. Ele está querendo falar, então, um objeto. Por que um objeto aceita null? Porque null é uma referência vazia. Notaram que eu falei referência? E como eu falei que esse cara, uma variável de instância, é uma variável que foi instanciada a partir de uma classe, que foi referenciada a partir de uma classe, é uma referência de uma classe, é um objeto, logo objetos são referências de classe, eu posso então ter uma referência atribuída. Se ele é uma referência, ele recebe uma referência. Isso daí é o que está acontecendo aqui. O null ele só pode ser utilizado em objetos. Ele não pode ser utilizado em tipos primitivos. Os tipos primitivos só aceitam valores que são de sua declaração, de sua representação. Então, por exemplo, se eu tenho um valor inteiro, ele vai lá de menos 9 bilhões e alguma coisa, a mais 9 bilhões e alguma coisa. São os números possíveis dentro de um inteiro. Se eu pegar um tipo byte, é menos 128 mais 127, são os números possíveis. E isso daí é importante porque ele só aceita esses valores. Ele não aceita letra, não aceita caractere, não aceita símbolo, não aceita números maiores também. Já que ele não aceita nada disso, ele só aceita esses números, eles são primitivos e só armazenam isso. E a gente viu que tem alguns tipos especiais, que são os tipos referência, que são os tipos que fazem referência a alguma coisa, que a gente viu que são objetos. Não é o objetivo dessa disciplina conversar e discutir sobre orientação a objeto, mas a gente só pode trabalhar com Java a partir do momento que a gente tem um mínimo de conhecimento do que é um objeto, né? O objeto é uma variável que é criada a partir de uma classe. Isso daí é uma coisa importante de entender. Já que é uma variável que é criada a partir de uma classe, é uma variável que é instanciada a partir de uma classe, é uma variável que é referenciada de uma classe, é uma referência de uma classe. Nós temos o seguinte: quando eu atribuo null para número, eu estou atribuindo o valor null para um objeto. Se você pegar e declarar isso daqui como uma string, e a gente não vai declarar ela, não vai fazer impressão dela aqui, ó. Simplesmente assim. Se eu rodar o meu programa, ele precisa ter um valor inicial. Fala, isso daí é normal, sempre faz parte. Eu posso pegar e falar que isso daqui
é igual a isso daqui. Ele vai imprimir uma coisa que é o branco, o vazio. E o outro ele vai imprimir o null. Mas eu também poderia fazer igual a new string, que a gente já viu na documentação lá da apostila. Isso daqui eu poderia fazer. E isso daqui eu posso fazer, e ele faz a mesma coisa, ele atribui uma string vazia. Mas esse nulo ainda continua sendo possível. Por quê? Lembra que tudo que começa com letra maiúscula dentro do Java, todas as variáveis que a gente colocou declaradas de um tipo com letra maiúscula, na verdade, esse tipo com letra maiúscula é uma referência a uma classe. Então, quando a gente declarou aqui nossa classe, ela começou com letra maiúscula. E isso daí é o detalhe que a gente tem, que é muito importante de se referenciar. Eu posso pegar esse cara daqui e perceber que eu poderia ter colocado, por exemplo, o meu 3.14 lá em forma de string. Se eu pegar e compilar esse cara e executar esse cara, vai funcionar da mesma forma. Ele vai dar o resultado para a gente visualmente da mesma forma. Não quer dizer que tem os mesmos valores. Mas o interessante é que uma string, ela aceita null. Então, se isso aqui é uma string, ele vai aceitar o valor null. Se isso aqui é um double, e a gente tem um double, a gente poderia querer fazer esse double, e eu vi que tem uma possibilidade lá, já que é uma classe, eu poderia fazer isso aqui, ó, um novo double, e eu passar uma string. Tem essa possibilidade daqui. Vamos ver se isso aqui compila. Ixi, e compila mesmo. Beleza, vamos começar agora. Olha lá, e ele fez, funcionou. Tá funcionando tudo bonitinho, isso daí é legal, porque vai dar certo dessa forma. Eu poderia colocar direto, então eu poderia colocar lá o 3.14, que é um valor double aqui também, e eu compilo, e eu executo, e tá lá, ele mostra. O que a gente precisa ver é o seguinte, quando eu fiz essa declaração aqui, número é de que tipo? É do tipo double com D maiúsculo, né? Então, número é do tipo double com D maiúsculo, e eu estou atribuindo aqui um tipo double com D minúsculo. E ele aceita. E assim, são tipos diferentes, porque a gente pode ver que o primeiro começa com letra maiúscula, ele é uma classe, o segundo com letra minúscula, ele é um tipo primitivo. E aí vem uma brincadeira. Por que que isso funciona, né? A gente tem aqui uma explicação bacana. A gente tem os wrappers. Os wrappers são a resposta para esse problema. Então, não é à toa que essa apostila está lá parada, quietinha, que é justamente para quando a gente chegasse nesse momento. A gente tem que tipos primitivos, eles só armazenam um valor do referente ao tipo que ele expressa. E ele não tem mais nada, a gente não consegue fazer mais nada com eles. A gente tem as conversões, então a gente pode fazer os castes da vida, né? As conversões. Mas eu consigo converter entre mesmas coisas. Eu consigo converter número, eu ainda consigo converter de um tipo para outro, então dentro de um tamanho de número para um outro tamanho de número eu consigo, então eu poderia, por exemplo, converter de um número int para um long, de um float para um double, de um double para um float, de um long para um byte, eu consigo fazer isso daí, sendo que a gente tem as conversões que são automáticas, que quando um tipo maior recebe um tipo menor, né, então cabe dentro dele, e eu tenho o inverso, quando eu tenho um tipo menor recebendo um tipo maior. Aí a gente tem perda de informação. Essa informação que é perdida, a gente vai fazer explicitamente através dos parênteses e colocando o tipo que a gente quer converter. Porém, todavia, entretanto, eu estou convertendo de tipo primitivo para tipo primitivo. Então, isso aí está tudo beleza, funciona. Mas quando eu tento, por exemplo, converter um tipo para string, aí o bicho começa a pegar. Por exemplo, se eu quisesse fazer uma conversão, eu vou declarar isso aqui como double com D minúsculo. Olha lá, um double com D minúsculo. E eu tenho aqui o número 3.14. Isso aqui, beleza, vai funcionar. Só que eu gostaria de converter esse cara daqui para string, né? Eu gostaria de fazer isso daqui. Para fazer ele string, se eu compilar isso daqui, ele vai dar erro.
E o erro está falando que são tipos incompatíveis, ele não dá para ser, não dá para fazer essa conversão. Pelo que a gente viu, seria simplesmente fazer assim, eu quero converter para string, eu quero converter o 3.14 para string. E não funcionou. Isso não é possível. E aí, esse não é possível é um grande problema. E agora, José, né? Então, a gente tem um problema que eu não consigo fazer esse tipo de conversão. Eu não consigo converter um tipo primitivo para uma classe, para um tipo referência. E por que que eu não consigo? Assim, na minha cabeça é muito claro porque eu já li, já estudei bastante, mas a explicação é interessante. Um tipo primitivo, ele tem um espacinho na memória lá, um tamanhinho, e ele guarda naquele espacinho. Um tipo referência, ele é um tipo complexo, que ele tem várias coisas. Então, quando você declara, além de armazenar o valor, ele tem mais um monte de coisa que é agregada a ele. Tanto é que a gente viu ali que o double, que a gente pesquisou, tem um monte de função. E ele tem um monte de coisa, tem constante, tem função, tem que são os métodos, né? A gente tem um monte de coisa declarada. Então, ele é assim, ele é um conjunto, é um pacotão de muita informação. Quando eu faço declaração de um double, tá aqui o tamanho do double, mas quando eu faço a declaração do double com D maiúsculo, ele é um pacotão gigante, ele tem um monte de função agregada. E eu poderia fazer um monte de coisa com essas funções agregadas. Por exemplo, se eu declarasse aqui, né, eu vou fazer uma declaração de um double. Então, vamos criar um número double aqui, com D maiúsculo. Beleza? Fiz a criação de um número double com D maiúsculo. Agora, eu gostaria de converter esse número para string. Então, vou declarar uma string, declarado uma string. Então, aqui é uma string número. Ela vai receber o valor, uma string S, perdão, vai receber o valor do número. Eu consigo mandar número direto? Eu não consigo, porque ele fala que double não pode ser convertido para string. Mas se você for lá e pesquisar na documentação, se você olhar na documentação que a gente estava fazendo, a gente tem aqui um toString, né? Esse toString daqui de cima, ó, ele converte, ó, retorna a representação de uma string de um objeto do tipo double. Então eu poderia, por exemplo, fazer assim, ponto toString. Então, eu tenho lá meu objeto criado a partir da classe double, que é um número, e eu posso colocar um ponto e acessar as funções dele. Então, eu tenho isso daqui. Ixi, rapaz, não é que funciona? E se eu mandasse imprimir aqui o S? Funciona? Se eu mandar rodar 3.14 e não é que funcionou? Então, essas conversões são possíveis. Mas eu só consigo converter tipo referência para tipo referência. E eu só consigo converter tipo primitivo para tipo primitivo. E isso daí me mata, porque como que eu vou converter então 3.14, que é um número double, eu vou converter ele para um objeto string? Zoou o barraco, não dá para fazer. E aí você fala assim: ah, professor, eu lembro que o senhor falou que eu poderia fazer uma mágica, né? Eu poderia fazer aspas mais 3.14. Isso aqui eu posso fazer? Pode. E ele vai funcionar? E aí tem uma grande sacada. O que está acontecendo aqui na linha de cima? Você concorda que isso aqui é um tipo double com D minúsculo? Ele está sendo atribuído para uma variável double com D maiúsculo. Isso daqui é um empacotamento. A técnica que a gente está utilizando aqui é o empacotamento. Eu estou empacotando o tipo primitivo dentro de uma classe. Então, eu estou pegando aquele negocinho e jogando dentro de um negócio maior, mais complexo. Isso aqui acontece. E não preciso fazer da forma orientada objeto, descrita, falando um monte de coisas, usando o operador nil. A gente consegue fazer direto, que nem a gente faz com a string. Só que o que acontece nesse momento daqui? Então, esse momento de baixo, ele é bem interessante. Por quê? A gente tem aqui uma string. Então, esse S é uma string, beleza? Então, esse S é uma string. Eu vou colocar aqui separadinho só para a gente ver. Então, esse S é uma string. E o que acontece aqui? Isso aqui é uma string também.
Então, nós temos uma string aqui. E eu estou fazendo concatenação com esse valor daqui. Então, eu estou fazendo ela mais um valor que é double. Esse valor double, na verdade, ele não pode ser utilizado, porque não dá para converter double para string, que você viu que não funciona o cast. Então, ele não consegue converter. O que eu consigo fazer é fazer um empacotamento do tipo primitivo numa classe que representa o tipo primitivo. Então, na verdade, esse cara daqui, ele vai fazer o seguinte, ele vai ser convertido implicitamente, sem a gente ver, no tipo double com D maiúsculo. Esse tipo double com D maiúsculo, olha lá que legal, ele tem o conversor para string, o toString. Então, ele consegue converter para string. Ele faz essa conversão. Logo, ele faz essa modificação. Ele empacota o 3.14 para dentro do tipo double, com D maiúsculo, ele transforma num objeto. E esse objeto tem uma função chamada toString, que ela é chamada quando eu tento fazer alguma coisa ser convertida para string. E ele usa ela e faz isso aí acontecer. E ele vai lá. Diga, Lucas. Professor, aí no Pois caso, não. né, porque eu estou vendo essa lista que você está mostrando também, tem esse tal de static string. Ele serve, no caso, para o double de D minúsculo? Cadê? Aonde que você está vendo static string? Bem embaixo do double. A segunda. Ah, tá, o static string. É quando você passa, você quer utilizar a classe para pegar e converter um número. Porque eu poderia fazer alguma coisa mais ou menos assim. Vou escrever aqui, abrir um espaço e escrever. Eu criei uma... ele vai converter para double, né? É isso? Não, string. String, outra, vai receber. Eu poderia fazer assim, ó. Double, ponto. Eu quero converter para toString, então converter para string, e eu quero converter o quê? Um valor 3.14. Isso daqui eu também posso fazer. Se eu compilar isso daqui, ele funciona numa boa. Eu estou fazendo a conversão. Então, eu posso fazer a conversão passando o valor que eu quero, ou eu posso fazer da forma implícita, que nem está acontecendo aqui em cima. Aqui em cima, eu vou abrir mais uma linha, o que vai acontecer nesse momento aqui? Quando eu tiver o meu valor double, ele vai fazer isso aqui, ó, double.toString. E aí ele converte o valor que está armazenado dentro dele, que nesse caso aqui é o 3.14 também, ele vai converter para string. E ele vai pegar e vai ter como resposta, ele vai ter aqui, isso aqui vai ser uma string. Ele vai pegar essa linha de cima daqui e vai converter em uma string. E aí ele pode juntar uma string mais uma string, é um ato de concatenação. Ele está juntando as duas, gera uma string nova que é atribuída para a string que está recebendo o valor. É isso daí que ele vai fazer. É uma coisa bem interessante. Não, como eu disse para vocês, o exercício parece idiota, mas ele não é. Ele é bem denso. Ele é pesado essa explicação. Vamos começar a ver o que temos de material lá disponibilizado para vocês. Cadê minha apostila? Está aqui. A gente tem as apostilas dos wrappers. Aí está explicando aqui o que acontece. O que o wrapper significa, né? É o envolver, o empacotar, o encaixotar também tem essa possibilidade de tradução. Quando eu preciso trabalhar com um tipo primitivo e fazer manipulações nele que são conversões para tipos referência, antes eu não tinha nada, no início, né, no princípio, eu não tinha nada, não tinha possível, não era possível fazer isso. E aí inventaram algumas classes que representavam o tipo primitivo. Então eu tenho lá uma classe que representa o tipo int. Essa classe se chama integer. A classe que representa o double com D minúsculo é o double com D maiúsculo. E eu tenho lá um conjunto de classes que fazem isso daí. E aqui está a minha lista de classes que faz essa representação. Está lá, ó, o tanto
eu tenho para cada um dos tipos primitivos, eu tenho uma classe que representa ela. Então, eu consigo transformar o tipo primitivo em um objeto quando eu faço a utilização do seu wrapper, do seu conversor, do seu empacotador. Então, temos aqui, por exemplo, como lógico, nós temos o boolean. O tipo primitivo aqui eu escrevi errado, desculpa, era com B minúsculo, tá bom? Mas aqui eu tenho o boolean com B minúsculo, o wrapper dele é boolean com B maiúsculo. Tenho lá o char com C minúsculo também, o tipo, e ele é o character, que é com C maiúsculo. Eu tenho byte, B minúsculo, byte, B maiúsculo, short com S minúsculo, short com S maiúsculo. Eu tenho o int com I minúsculo e o integer com I maiúsculo. Long maiúsculo, float maiúsculo, double minúsculo, perdão, de novo, digitação tá saindo errada, e o double com D maiúsculo. Então, eu tenho essas representações aí. Então, eu tenho, sempre para um tipo primitivo, eu tenho uma classe que representa ele. E isso daí, muita gente que já brincou um pouco com Java, que vem do técnico e gosta de utilizar o JOptionPane, usa muito. Por exemplo, quem já trabalhou com JOptionPane vai lembrar do que eu vou falar. Tem um integer.parseInt. E aí você coloca entre parênteses isso daí. E aí você fala, o que é isso, né, que você está falando? Eu estou falando o seguinte. Java doc integer. A classe que representa o integer, o inteiro, né? Tá aqui. Tá lá desde quando ela é filha de number, filha de object. Então, a gente tem lá, temos os campos, o min value, o max value, o size, o type, são coisas que estão dentro da classe. Ela tem essas representações. E aí você tem lá os construtores, as formas com que você pode construir. Eu posso passar um valor inteiro, além do padrão, né? Eu posso fazer aqui, passando uma string, eu tenho os métodos associados. Eu tenho um bit count, um byte value, um compare to, um decode, double value, o equals, o float value, o get integer, tem alguns, tem o hashcode, o highest one bit, o int value, long value, o lowest one bit, number of leading zeros, number of trailing zeros, parse int. Olha aqui, parse int. E o que acontece quando eu faço um parse int? Quando eu coloco integer, ponto parse int, ele me devolve. E aí, o que acontece é o seguinte... É bastante coisa. Eu disse que não era tão simples. Isso aqui, eu vou falar, eu sou sincero. Você vai pegar com o tempo. A gente não usa muito por enquanto, mas isso aqui é para você saber da existência. Existe, está aqui. Mas você vai trabalhar com isso daqui depois. Você vai fazer os testes. Eu recomendo muito essa leitura. E recomendo também fazer os exercícios que estão ali nessa lista, nessa apostila, tem alguns exemplos, né, que eu acho que seriam legais de serem testados. Tem algumas saídas muito interessantes. O porquê do static, né? Eu explico o porquê do static. O porquê do static é que você pode usar o método sem ter a necessidade de criar um objeto dessa classe. O estático representa que a variável fica na classe e não no objeto. Isso a gente vê bem no semestre que vem. Mas é por causa disso que eu consigo colocar um integer.parseInt. É o nome da classe, ponto, o nome de um método estático. Somente por causa disso, porque o método ele pertence à classe e não aos objetos que instanciam a partir da classe. É essa a ideia. Então, tudo que tem static aqui, você vê que tem um monte de static, eu consigo fazer um integer ponto alguma coisa. Por exemplo, eu não consigo fazer um integer ponto int value. Isso eu não consigo, porque ele não é estático. Eu não consigo colocar um integer ponto long value porque ele não é estático. É somente o que é estático eu consigo usar essa chamada do integer ponto. Aí fica mais fácil de você entender qual que você pode utilizar e quando que você pode utilizar. Todos esses que tem static aqui na frente, eu posso fazer essa chamada de integer ponto. Ou,
se a gente tiver lá na classe double, double ponto, ou string, string ponto. Então, tudo que tem static a gente pode chamar pelo nome da classe, não precisa criar um objeto para fazer isso daí, ou seja, a gente não precisa declarar essa variável de referência para poder utilizar o método associado. Então, fica legal que a gente pode fazer aqui as chamadas. E cadê o que eu estava mostrando? Aqui, o parseInt. Esse cara daqui, eu posso chamar, então, para converter. Eu vou converter o quê? Uma string, eu vou converter ela para um inteiro. Quando você utiliza o JOption Painting, para aqueles que já viram e querem lembrar, por que você utiliza isso? Porque o JOption Painting te devolve uma string como resultado da leitura de uma caixa de texto. Então, ele abre uma janelinha bonitinha lá, você tem uma caixinha de texto, você digita e dá OK. O que você fizer ali, não importa se você vai digitar número, se você vai digitar letra, caractere especial, para ele não importa, porque é uma string. Logo, você vai pegar essa string e tentar converter. E aí, nesse caso do integer.parseInt, você está tentando converter o quê? Uma string para um inteiro. E aí você pode utilizar. Você tem o double.parseDouble, que você vai pegar uma string e converter para double. Você pode utilizar o float.parseFloat, e você vai pegar, fazer a conversão de um float, de uma string para um float. E é essa a explicação. Vamos dar uma olhadinha na nossa apostila lá. Ele vem explicando aqui, tem vários exemplos, né? Por exemplo, aqui, ó, convertendo de forma errada. Então, antigamente, a gente podia fazer várias formas. E aí eu poderia fazer aqui a chamada do integer parseInt. Eu não consigo converter um texto que não represente um número. Eu só posso fazer a conversão do que se representa. Então, eu tenho aqui, por exemplo, 2 escrito. Esse 2 escrito, ele nunca vai se transformar no numeral 2. Eu teria que ter o 2, entre aspas, para ele poder ser convertido para 2. Isso daqui vai gerar uma exceção, ou seja, um erro em tempo de execução. Ele vai tentar converter, na hora que ele tentar converter, ele vai ver que, olha, isso não é um inteiro. E aí vai gerar uma exceção para a gente. E aí temos aqui alguns outros exemplos, né? Um wrapper par. Eu tenho aqui um double D recebe double.parseDouble de 10. Ele vai pegar o valor 10 em string e vai converter para double. Se você olhar lá na documentação, o parse da classe double com D maiúsculo, o parseDouble recebe uma string e devolve um double. Quando você imprimir aqui, ele vai imprimir o 10.0. Ele vai converter esse número que que é uma string, que é um inteiro, você visualmente vendo, mas na hora da conversão ele vai convertê-la para double. Você tem aqui sem valor também, você criar aqui um long igual a new long de 8. Você criou um 8 com Lzinho na frente, né? Dizendo que ele é long. Quando você tentar fazer isso aqui, um L.longValue, ele vai pegar e vai te dar uma mensagem de erro, porque o longValue vai retornar o tipo primitivo long. Ele vai tentar jogar o 8 long dentro do int, que é do valor i, que é um int. Logo, ele não vai conseguir fazer essa conversão, porque eu precisaria fazer o quê? Um cast. Então, para resolver isso daqui, nesse ponto do nosso código, eu teria que colocar entre parênteses int, e aí eu converteria esse valor para inteiro, aí iria funcionar. Eu tenho também a possibilidade da utilização do value of. O value of ele tem um detalhe importante. O value of, diferente do parse e o tipo, né, ele vai retornar para você um objeto do tipo da classe. Então, se eu estou utilizando double.parseOf, ele vai retornar um double com D maiúsculo, né, um objeto. Quando eu estou utilizando um float com value of, ele vai retornar um float com F maiúsculo. Ele vai retornar, então, um objeto float. Se você for olhar aqui, olha só que legal. Eu estou fazendo a criação nessa linha de um float 10, beleza. O que ele vai fazer? Ele vai funcionar numa boa, porque ele vai pegar a string 10, ele vai pegar, converter para número, vai ficar o 10, e ele vai pegar, transformar esse 10 em float. Legal, mas só que não é um float normal, é um float objeto, com F maiúsculo. E ele vai atribuir ao F. Perfeito, funciona lindo.
E aí ele vai imprimir e funciona numa boa. Quando você fizer isso daqui também, quando eu estou fazendo a declaração ali de um integer i igual a new integer 10, eu também posso, porque ele vai pegar o 10, que é um número inteiro, um int, e vai converter para um objeto double. Isso daqui era a forma com que a gente tinha de criar os nossos objetos. Porém, hoje, a gente não precisa mais fazer isso daí. Com a evolução, a gente pode fazer a atribuição direta. E a gente vai ver o porquê dessas atribuições diretas mais para frente. Aqui eu posso fazer agora, transformar de um objeto para um tipo primitivo. Olha lá, eu tenho um int g, que recebe o i.intValue. Se você olhar lá o método intValue, o intValue retorna um int com i maiúsculo, com i minúsculo. Então, o tipo primitivo. Por isso que o objeto integer i tem um método que é o intValue e ele retorna um int minúsculo lá para a gente, um inteiro primitivo. E isso aí funciona numa boa, essa conversão. Nós temos também lá um wrapper object. Vamos ver aqui o exemplo do wrapper object. Eu tenho aqui a criação de um G e de um H, os dois com valor 10, só que eles são objetos. Então, eles não são tipos primitivos. Quando eu faço G igual H, essa comparação ela é um problema para a gente, porque ele faz uma comparação que vai devolver para a gente o nome da classe, arroba o hashcode dela. E aí não dá igual, porque elas foram declaradas em momentos distintos, em locais distintos, tem nomes diferentes. E isso daí faz com que cada uma tenha um hashcode diferente, tenha um endereço diferente, um código diferente, e nunca vai bater. Isso daí não funciona. Então, comparação de tipos objeto não dá para ser feito dessa forma. A gente só consegue fazer essa comparação utilizando métodos de comparação. O método de comparação que a gente tem são duas formas. A gente pode extrair o valor int, i minúsculo, né? Extrair o valor int do G, extrair o valor int do H e comparar os dois. Aí eu estou comparando int com int tipo primitivo com tipo primitivo, eu posso usar o igual, ou se não, eu tenho que utilizar um método de comparação, que a gente passou rapidamente, eu falei, mas a gente não deu muita atenção a ele, que é o equals. A gente poderia fazer uma comparação, dizendo que g.equals h, isso retornaria true. E o equals compara o valor que tem. Então, seria essa possibilidade de substituição. Continuando, a gente tem que entender o que acontece agora, né? A gente tem o empacotamento, o outboxing, né, automático. Então, eu não preciso mais pegar e fazer assim, um integer sum igual a new int 10. Eu poderia simplesmente substituir essa parte aqui só pelo 10. Então, eu poderia omitir parte do meu código e colocar lá integer soma igual a 10. O que acontece? É tipo primitivo 10 e ele vai ser empacotado, jogado diretamente para dentro do nosso tipo integer e ele vai fazer isso daí automaticamente. Hoje, isso é uma das coisas mais interessantes que a gente tem. Ele faz esse empacotamento, ou seja, transformar um tipo primitivo para o seu representante em objeto, e ele faz também o auto-desempacotamento, né? O auto-unboxing, que ele vai pegar um objeto e ele vai lá dentro do objeto e tira o tipo primitivo dele. Então, ele consegue fazer a manipulação de primitivo para objeto e de objeto para primitivo automaticamente. Antes, a gente teria que fazer algumas mandraquices, né? Fazer algumas brincadeirinhas para poder ficar fazendo. A gente teria que aprender muito orientação a objeto para a gente poder trabalhar com essas conversões. Temos uma dica aí, o Gabriel colocou um link que é bem bacana, que é onde explica essas conversões. Tá lá um link no YouTube, depois se vocês quiserem acessar. Gabriel, se você puder mandar também no nosso grupo de WhatsApp, eu agradeço, viu? Ficaria muito bacana, que aí fica lá para quem quiser acessar depois. Continuando, então, a gente tem lá as conversões, né? A gente tem aí algumas possibilidades. Hoje, na verdade, é feito dessa forma, ó.
você consegue fazer, então, um empacotamento direto, aonde eu pego o meu tipo primitivo, que é o 1203, que ele é int, e eu já transformo ele num valor que vai ser jogado dentro do meu objeto, meu integer, né? Isso daí é legal, olha lá, o true ele pode ser jogado dentro de um objeto boolean, né? Então, são as coisas que facilitam a nossa vida. Esse daí é a técnica de conversão automática. Nós temos várias possibilidades de fazer, né? Todos os exemplos. Obrigado, valeu. Nós temos todos os exemplos de conversão, só que ainda tem algumas possibilidades. Se você olhar aqui, nós temos o autodesempacotamento, né? O autodesempacotamento vai pegar e utilizar aqui, quando eu faço essa chamada, eu estou criando um objeto anônimo, porque eu não estou dando um nome para ele. Só que essa chamada me devolve um boolean com B minúsculo, e ele consegue jogar para dentro do A. Ele faz isso aí, ele gera o objeto, só que aí eu tenho o auto-unboxing. Ele criou o objeto e ele vai pegar esse objeto com B maiúsculo, né, o boolean com B maiúsculo, ele vai converter para o boolean com B minúsculo e ele vai fazer o desempacotamento. Esse resultado me devolve um objeto complexo e aí depois ele consegue extrair isso aí e jogar para dentro da variável A. É muito interessante que hoje fica muito mais fácil que ele faz isso daí sem a gente precisar ter dor de cabeça nenhuma. A gente não precisa pensar em criar um objeto e depois fazer a extração dele. Ele simplesmente extrai o objeto, ou se não, transforma o primitivo em objeto e é automático. Então, o auto-boxing e o auto-unboxing são bem interessantes. Depois eu coloco os arquivos para vocês. Eu não tinha colocado ainda os arquivos, né? E aí aqui tem várias explicações, vários detalhes, tem algumas coisinhas que são interessantes de serem testadas, e aí a gente tem algumas comparações que devem de ser pensadas e testadas, tem alguns problemas que são legais de serem vistos. Esse daqui é um problema legal, porque eu falei que se você comparasse uma coisa com outra daria errado, então você tem que entender por que esse aqui dá certo, tem a explicação ali do porquê. Vamos ver. Aqui está um desenho que é a hierarquia das classes, né? Eu começo lá com a hierarquia de object, debaixo de object eu tenho number, character e boolean. Dentro de number eu ainda tenho lá byte, short, int, long, float, double, que são os tipos numéricos, né? Sendo que a gente tem os numéricos inteiros e os numéricos ponto flutuantes, tudo num pacotão só, né? Então a gente tem várias possibilidades de utilização. Isso daí, assim, é um resumão bem grande. Obviamente, eu gostaria que vocês mexessem, que vocês testassem. Eu vou colocar os arquivos disponíveis para vocês lá na nossa pastinha compartilhada do Dropbox, e aí vocês vão poder mexer, manipular, estudar, ver isso daí direitinho, tá bom? Isso provavelmente vai gerar dúvida. Se gerar dúvida, perfeito. Não guarde para você. Ou você tenta solucionar pesquisando, ou você me procura, ou você manda lá no grupo da sala, ou você pergunta para o coleguinha, ou entra na monitoria e fala com o nosso monitor. Estamos aí para solucionar as dúvidas e tentar tirá-las e não deixar isso acumular, tá bom? Eu acho que essa daqui é uma explicação legal, então só para fechar o nosso pacote de hoje, eu vou apagar essas bagulheiras todas. Isso daqui funciona muito bem. Vou deixar somente o que é importante aqui e o restante eu vou deixar apagado que aqui estava, senão vai ficar poluído demais para a gente ver, né? Então isso daqui funciona e aí a gente tem a nossa resposta do exercício. Como eu falei para vocês, 4 linhas de código gera muita dor de cabeça para você entender. E é isso que eu gostaria que vocês vissem, que não é porque a gente está fazendo um número igual a null que a coisa é tão simples assim. Envolve muita teoria, muito estudo, e eu acho que é bacana quando você entende e quando você consegue perceber a utilização. Obviamente, não é da noite para o dia que isso daqui é absorvido, e eu compreendo muito bem e entendo muito bem. Você precisa de prática, e a prática você precisa testar, executar os programas, verificar os funcionamentos, e aí sim você vai ver que realmente vai fazer diferença todos esses momentos, tá bom? Eu vou parar essa gravação
e aí depois a gente continua, porque já estamos próximos ao intervalo.